Hoje em dia, existimos em uma época onde a informação é instantânea e o entretenimento é sob demanda. Alguns crimes e notícias deixaram uma marca tão profunda na sociedade que não apenas capturam as manchetes, mas também se tornam temas de fascinação para documentários. Netflix, uma das plataformas de streaming mais influentes do mundo, compilou e apresentou muitas dessas histórias impactantes, dando-lhes uma nova vida e uma audiência global. Então, nesta compilação, vamos explorar e analisar novamente uma série de notícias, crimes e eventos que surpreenderam a todos e que, devido ao seu impacto significativo, hoje tem seu próprio documentário na Netflix. Conhecido como Kai, o caroneiro com machado, também conhecido pelo seu nome Caleb Lawrence McGilvery, tornou-se um fenômeno viral por volta de 2013 devido a um incidente singular. Enquanto pegava carona na Califórnia, o jovem se encontrou em uma situação perigosa quando o motorista que o pegou se tornou violento e ameaçador. Em um ato de autodefesa, Caleb usou um machado que carregava consigo para neutralizar o motorista, o que levou à sua detenção. Sua história ganhou notoriedade graças a uma entrevista televisiva em que narrou o incidente com um estilo colorido e humorístico, o que o transformou em um personagem icônico nas redes sociais. No entanto, sua vida posterior foi marcada por problemas legais, incluindo acusações de assassinato em um caso separado em Nova Jersey. Este trecho pertence a uma entrevista realizada com Caleb Lawrence McGilvery durante uma tarde tranquila em fevereiro de 2013. Um jovem mochileiro autodenominado o Mochileiro do Machado embarcou em uma viagem que mudaria seu destino para sempre. Eu repito para você, em inglês seria Kai, o caroneiro com machado. Mas voltando, enquanto pedia carona em busca de seu próximo destino, um motorista desconhecido parou para pegá-lo. O que começou como uma simples viagem de carro, logo se transformou em um episódio de violência inimaginável. McGilvery relatou que estava pedindo carona e foi apanhado por Jed Seymour McBride, a quem o jovem descreveu como pesando 140 quilogramas e que afirmava ser Jesus Cristo. Durante a viagem, Jed dizia ter abusado intimamente de uma menina menor de 14 anos quando estava em uma viagem de negócios pelas Ilhas Virgens. Depois começou a buscar consolo abraçando seu passageiro. A atitude do motorista mudou imediatamente, justificando seu comportamento ao considerar que ele mesmo era Jesus Cristo e poderia fazer o que quisesse. Esta revelação evidentemente alarmou o jovem, que pouco pôde fazer para evitar que Jet dirigisse seu carro contra um caminhão de serviços públicos que estava estacionado. No ato, um trabalhador ficou preso entre o para-choque do veículo de Simmons e a defesa do caminhão. Kai desceu imediatamente do veículo para tentar ajudar o trabalhador, enquanto o motorista permanecia em seu lugar com total tranquilidade. A situação foi presenciada por uma mulher que passava pelo local e tentou se aproximar para ajudar. No entanto, quando ela se aproximou de Simon, ele se atirou sobre ela, abraçando-a violentamente. Diante desta situação de perigo iminente, Kai decidiu recorrer a um recurso incomum, um machado que levava consigo como ferramenta de viagem. Em um ato de autodefesa desesperado, ele usou o machado para neutralizar o motorista, evitando o que poderia ter sido um desfecho trágico. McGilvery descreve os golpes do machado com as palavras smash, 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 enquanto representa os golpes de cima para baixo. O jovem relata que mais tarde foi interrogado pela polícia e posto em liberdade. A coragem e a astúcia de Kai não apenas salvaram sua própria vida, mas também levaram à detenção do motorista violento, colocando fim ao episódio de violência em plena estrada. No entanto, o que fez essa história transcender os limites de um incidente comum foi a entrevista televisiva que se seguiu ao evento. No dia 2 de fevereiro de 2013, Jason Risebach postou o vídeo no YouTube, ele que havia realizado a entrevista para a KMPH. Até o dia 14 de janeiro de 2023, o vídeo já havia acumulado mais de 8 milhões de visualizações. Posteriormente, The Gregory Brothers pegaram trechos da entrevista e a transformaram em uma música, o que ampliou ainda mais o alcance do vídeo. Smash, smash, smash.
Kai, conhecido por sua personalidade colorida e seu peculiar senso de humor, tornou-se um fenômeno viral graças à maneira como narrou o incidente na entrevista. Seu relato tingido de jargão e giros linguísticos únicos o catapultou para a fama nas redes sociais e lhe concedeu um lugar especial no coração de muitos. As pessoas começaram a chamá-lo carinhosamente de o Mochileiro do Machado e seus seguidores online aumentaram consideravelmente. Depois, em janeiro de 2020, McGilvery foi entrevistado no Inside Edition, onde foram mostradas cenas do vídeo viral. Como resultado da viralidade do vídeo original, o jovem recebeu várias ofertas de diversas fontes de notícias e entretenimento que buscavam entrevistas e aparições. Isso finalmente levou à sua participação no Jimmy Kimmel Live em 11 de fevereiro de 2013. Caleb Lawrence McGilvery, nascido em 3 de setembro de 1988 em Edmonton, Alberta, Canadá, mencionou que foi criado em um culto cristão fundamentalista e que seus pais se divorciaram. Também revelou que foi abusado na sua juventude. Quando era adolescente, mudou-se com sua família para St. Paul, Alberta, onde frequentou a St. Paul Regional High School. Enquanto vivia em uma reserva indígena, adotou o nome de Kai após participar de uma caminhada espiritual. De acordo com seu pai Jill, de Hawkesbury, Ontário, desde pequeno teve uma vida difícil. Seu pai foi um ex-oficial de liberdade condicional. De acordo com as declarações do homem, ele nasceu e cresceu no Canadá, antes de seguir seu próprio caminho, aparentemente de maneira ilegal, para os Estados Unidos. Caleb passou tempo em casas de tratamento até os 18 anos quando foi liberado e, segundo seu pai, ficou por conta própria. Desde pequeno, ele fez acusações de abuso físico e mental em uma das casas de tratamento. Por outro lado, seu pai lamentou que o sistema falhou em protegê-lo. Além disso, ele se divorciou da mãe de Caleb quando este tinha 4 anos e perdeu a custódia do filho como resultado. A mãe de Caleb, Shirley, disse que o jovem se formou no ensino médio e fez aulas universitárias. Acho que Caleb não gostou do fato de eu ter me casado novamente, de não tê-lo resgatado da casa de tratamento, de ter 3 filhos com meu atual marido. Ela, por outro lado, negou as afirmações de seu ex-marido de que Kai tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e afirmou que falou com seu filho pela última vez quando ele ainda morava no Canadá, no outono do ano anterior ao incidente viral. Ela expressou sua preocupação e desejo de ajudá-lo se ele se comunicasse com eles. Que, por outro lado, seu pai tem sido vocal em seu apoio ao filho e se juntou a uma página do Facebook dedicada a libertar Caleb da perseguição do sistema de justiça dos Estados Unidos. Em sua página do Facebook, de fato, descreve seu filho como mais uma vítima das circunstâncias, um sobrevivente com um grande coração apesar do que aconteceu com ele. Também procurou ajuda financeira para a defesa legal de Caleb. Nunca soube o que aconteceu depois que perdi a custódia de Caleb e pelo que ele estava passando. Quando eu tinha visitas, tentava ajudar meu pobre filho. Obrigado por publicar isso. Esta declaração foi mencionada pelo seu pai em um meio de comunicação. Após o incidente na Califórnia, sua fama cresceu exponencialmente. Kai se tornou uma figura midiática muito reconhecida. Enquanto isso, seus seguidores nas redes sociais, que o consideravam um herói por sua intervenção na Califórnia, começaram a arrecadar fundos legais em seu apoio. Em maio de 2013, ele foi preso por acusações de assassinato relacionadas à morte de Joseph Galtby, um respeitado advogado de Nova Jersey. A história em torno de sua prisão é tão confusa quanto controversa. Kai afirmou que seu encontro com Joseph começou quando este último lhe ofereceu um lugar para passar a noite, aparentemente um ato gentil de hospitalidade. No entanto, segundo o jovem, a situação tomou um rumo sinistro quando seu anfitrião o intoxicou e o submeteu a um abuso íntimo. Em resposta, o jovem alegou que foi forçado a lutar por sua vida em um ato desesperado em defesa própria. A versão dos fatos de Kai entrou em conflito direto com a narrativa da polícia, que argumentou que o encontro íntimo foi consensual e que tirar a vida de Guffey foi premeditado. Este desacordo fundamental sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite criou uma tensão adicional em um caso já muito midiático, e à medida que o julgamento de McGilvery se desenrolava, sua notoriedade cresceu ainda mais graças à percepção de seus seguidores nas redes sociais de que ele era um herói que havia intervido para salvar uma mulher. A atenção da mídia também se concentrou neste caso, tornando-o um tema de debate público e um foco constante de atenção.
Kai passou mais de 5 anos na prisão enquanto aguardava ansiosamente o início de seu julgamento, que finalmente começou em abril de 2019. Durante o processo, ele se apresentou em sua própria defesa e mostrou-se combativo durante o interrogatório cruzado. Na sala do tribunal houve momentos de grande tensão, incluindo um incidente em que ele quase foi expulso devido a um surto emocional. Você sabe quantas garotas são atraentes? Esqueça, mesmo se eu fosse gay, você sabe quantos caras atraentes queriam dormir comigo depois daquela merda na Califórnia? Eu nem estou sendo vaidoso. É um fato, sem ofensa, mas ele não era bonito. Isso foi o que o jovem mencionou no surto que eu estava te contando. Mas, por outro lado, o clímax deste drama judicial foi o veredicto do júri que declarou este homem culpado de ter tirado a vida desta pessoa em primeiro grau. O tribunal impôs uma sentença severa de 57 anos de prisão. Além disso, foi ordenado que ele cumprisse 85% dessa sentença antes de ser considerado para liberdade condicional. Da mesma forma, o juiz que proferiu a sentença enfatizou o fato de que, quando Kai for elegível para a liberdade condicional, ainda será mais jovem que sua vítima no momento de sua trágica morte. Gauthier tinha 73 anos naquele momento. E apesar desta sentença avassaladora para o garoto, ele não desistiu e apelou da condenação. Alegou uma série de instâncias de má conduta, abuso de discrição e problemas com a defesa legal. No entanto, em agosto de 2021, o Tribunal de Apelação de Nova Jersey confirmou a condenação por assassinato, deixando-o com uma longa sentença na prisão estadual de Nova Jersey, em Trenton. Em 10 de janeiro de 2023, a Netflix lançou o documentário O Caroneiro do Machado, que conta a história deste personagem, incluindo outros mais que acabei de te contar. Nos dias imediatamente após o lançamento do material, o interesse da mídia em seu caso intensificou-se. Como resultado disso, Kai considerou que a plataforma o havia usado para se beneficiar economicamente à custa de seu sofrimento. Eu espreito um pouco no penhasco e vejo os tênis da minha filha. Esta é a história do crime de 2 garotas, de uma mulher que foi acusada inocentemente por erros policiais e de um homem perverso que buscava a dor. Rocio e Sônia, 2 jovens que tiveram suas vidas tiradas em anos diferentes. Dolores, a parceira da mãe de uma delas, condenada por um crime que não cometeu. Um sádico agressor britânico. Laura, a mãe de Rocio, que continua acusando sua ex. Cecília, a mulher do monstro que entregou evidência-chave. Estes são os protagonistas de uma trama que parece de filme, mas que aconteceu na vida real na Espanha moderna e demonstra os terríveis erros do sistema judicial, a pobre investigação policial e os perigosos preconceitos que podem povoar o imaginário coletivo e pressionar as autoridades. Um fato chocante que marcou a Espanha. Tudo começou quando Rocio Waninkoff, de 19 anos e de origem holandesa-espanhola, teve sua vida tirada na rua de Mijas, Málaga, em outubro de 99. Seu caso se tornou o mais midiático do século XXI na Península Ibérica, tendo uma culpada condenada e presa. Em 2003, a história voltou a ganhar relevância por outro crime que se assemelhava e que conseguiu colocar a polícia no rastro do verdadeiro criminoso. No sábado, 9 de outubro de 99, Rocio Waninkoff Hornos, de longos cabelos castanhos, grande sorriso e 19 anos, passou a tarde na casa do seu namorado, Antônio José Jurado, até que decidiu ir para casa, localizada a escassos 500 metros, para tomar banho e trocar de roupa. Depois, ela se encontraria com ele e alguns amigos na feira de Fuengirola. Rocio não chegou à feira, e a última pessoa a vê-la viva foi um pedestre ocasional às 9h30 da noite. Na manhã seguinte, sua mãe, Alicia Jorno, percebeu sua ausência. Pediu à sua outra filha, Rosa, que desse uma escapada até a casa de Antônio para ver se ela estava lá. Mas ele disse não saber nada sobre Rocio e sugeriu que ela poderia estar dormindo na casa de alguma amiga. Como não conseguiram encontrá-la,
Alicia denunciou seu desaparecimento à Guarda Civil. A mãe não perdeu um minuto e saiu para procurá-la pelo bairro. A poucos metros de uma trilha sobre um terreno baldio, encontrou os sapatos de sua filha e um lenço salpicado de sangue. Alertados, os policiais seguiram o rastro até um terreno desocupado onde encontraram uma poça de sangue e marcas de um carro. 4 dias depois, um taxista declarou ter desviado na área às 10 da noite anterior a um carro que estava atravessado na estrada com as luzes acesas. Ao fazer isso, ele afirmou que ouviu um grito que vinha de dentro do veículo. Ele ficou tão assustado que fechou as janelas do seu táxi e continuou imediatamente. As coisas poderiam ter sido muito diferentes se este homem tivesse agido com coragem e interviesse. No entanto, passaram-se 3 semanas sem notícias. Em 2 de novembro, em um terreno atrás do restaurante El Rodeito, a 39 quilômetros de onde Alicia encontrou os sapatos, apareceu o corpo de Rocio sem roupas e em mau estado. Os legistas determinaram que ela tinha 9 facadas, 8 nas costas e uma no peito, e que havia sido pulverizada com um líquido inflamável e queimada. Isso impediu de determinar se houve ou não abuso. No entanto, também encontraram algumas manchas de sêmen e uma bituca de cigarro amassada. Perto da cena, havia também 2 sacolas de lixo pretas com alguns pertences de Rocio, como 2 camisas brancas que estavam rasgadas como resultado das facadas. Além disso, faltavam sua roupa íntima e sua calça. O primeiro suspeito seria seu namorado Antônio José Jurado. O jovem admitiu à polícia que naquela noite tinha planejado encontrar-se com ela, mas relatou que não foi à feira porque adormeceu. Ele não conseguiu especificar que roupa Rosilo estava usando naquela tarde e também não conseguiu explicar por que não ouviu a agressão do atacante, sendo que seu quarto parecia estar bastante perto do local do crime. Mas quando os resultados do laboratório forense chegaram, soube-se que as manchas de sêmen não correspondiam a ninguém do círculo íntimo de Rocio. Nem o ácido desoxirribonucleico detectado no cigarro. Isso deixou Jurado fora do radar dos detetives de homicídios. Os olhares policiais se concentraram no ex-parceiro homossexual de Alicia Hornos, a mãe de Rocio, Dolores Vasques. Esta mulher de origem britânica se mostrava distante e pouco empática diante do drama. Fazia pouco tempo que Dolores e Alicia, que haviam convivido com os 3 filhos de Hornos, haviam terminado seu relacionamento em péssimos termos. Alicia a havia deixado por um homem e a frieza e masculinidade de Dolores jogaram contra ela. As imagens de Alicia acusando-a na televisão pelo crime de sua filha deram a volta ao mundo. Após vários interrogatórios, a Guarda Civil deteve Dolores Vasques no dia 7 de setembro de 2000. A pressão da mídia era enorme e acabou ocorrendo um julgamento cheio de irregularidades. Algumas poucas fibras encontradas no corpo da vítima e que supostamente coincidiam com as de uma peça de roupa da acusada eram as evidências, ou pelo menos o que eles chamavam de evidência. As declarações de Alicia sobre as ameaças de Dolores por tê-la deixado e sua revelação de que a acusada costumava carregar uma arma branca para se autodefender foram adicionadas às provas das investigações, embora mais tarde tenha sido demonstrado com um novo estudo que as fibras não correspondiam às encontradas no corpo. Tudo continuou, no entanto, e Dolores se proclamou inocente e garantiu que passou aquela noite cuidando de sua mãe. Ela forneceu chamadas e dados que não foram levados em consideração. O promotor apresentou sua teoria. Tinha sido um crime por rancor e vingança. Segundo a promotoria, naquela noite, Dolores Vasques saiu para correr e encontrou Rocio. Com um objeto pontiagudo, ela teria esfaqueado repetidamente e arrastado seu corpo para escondê-lo primeiro e depois movê-lo até sua casa com um carro que havia roubado de outra pessoa. Mais tarde, ela teria descartado onde foi encontrado. A hipótese absurda e sem fundamento sólido foi apoiada pelo júri popular que em 25 de setembro de 2001 declarou Dolores Vasques culpada. 7 votos a favor de sua condenação e 2 contra. Foi condenada a 15 anos e 1 dia de prisão.
Os advogados da condenada ficaram atônitos com esta sentença sem provas e, em fevereiro de 2002, um recurso de apelação ao Tribunal Superior de Justiça da Andaluzia ordenou a anulação da sentença e a realização de um novo julgamento que nunca chegou a ser concretizado. Vázquez passou 17 meses na prisão até que algo mais aconteceu que a libertou de toda a culpa. Na quinta-feira, 14 de agosto de 2003, Sônia Caravantes, de 17 anos, desapareceu durante as festas da Virgem de Fuensanta, em Coim, uma cidade localizada a 19 quilômetros de Mijas. Às 5 da manhã, ela estava voltando para casa com uma amiga. Elas se separaram metros antes de chegar, mas durante esses breves passos, Sônia desapareceu, sumiu. Ninguém percebeu que ela não havia voltado até o amanhecer. Sua família avisou a Guarda Civil e começaram a busca. Perto de casa, assim como aconteceu com Rocio, encontraram seu celular jogado, uma bolsa e um sapato com vestígios de sangue. Isso não era um bom presságio? No dia 20 de agosto, um casal encontrou o corpo de Sônia em um local isolado do Parque Industrial de Monda, uma cidade próxima a Coim. Ela estava sem roupa e da cintura para baixo, enterrada sob rochas e detritos. O sutiã estava rasgado. Ela havia sido estrangulada e sofrido vários golpes na cabeça. Os investigadores concluíram que o agressor dela a esperou escondido e que, quando a viu sozinha e indefesa, a abordou, a agrediu e a colocou no porta-malas do seu carro. Ele a levou até um terreno baldio onde tirou suas roupas, abusou dela e a agrediu novamente. Ele acabou estrangulando-a e houve testemunhas que disseram ter visto um carro branco circulando de madrugada por aquela área. Os peritos descreveram que Sônia Caravantes sofreu uma terrível agonia causada por 37 lesões como resultado dos golpes que recebeu antes de perder a vida asfixiada com sua camiseta amarrada no pescoço. Mas Sônia se defendeu com força, arranhou seu assassino, para azar dele, conseguindo acumular em suas unhas pele suficiente do agressor para obter um perfil genético perfeito quando compararam o ácido desoxirribonucleico encontrado sob as unhas de Sônia com os bancos de dados de interesse criminal, surgiu uma coincidência. A surpresa da polícia foi enorme. Era o mesmo ácido desoxirribonucleico das amostras tiradas do cigarro da marca Royal Crown e do sêmen que havia sido coletado no local onde Rocio havia sido agredida 4 anos antes. Com isso, não havia dúvidas. O responsável pelas agressões era o mesmo homem, o que significava que haviam condenado uma mulher inocente. Com isso, chegou o elo que faltava. Cecília Matilde Pantojas e Tony King viviam na Costa do Sol, Espanha, desde 97, com sua filha Sabrina. A primeira vez que Cecília começou a suspeitar algo estranho de seu marido foi quando ocorreu o crime de Rocio. Aquela noite ele voltou para casa e teve um comportamento estranho. Isso foi explicado por Cecília anos depois, porque ele tomou banho e jogou todas as suas roupas no lixo. Era como premonição, um instinto, algo que te atinge no estômago. Isso foi o que ela relatou durante o julgamento em que testemunhou contra ele. A ex-mulher de King, algum tempo depois do que aconteceu com Rocio, já com um casamento desmoronado, uma amiga lhe disse que tinha visto Tony King num programa de televisão, onde o mostravam como um criminoso e suposto agressor. Cecília entrou em choque com isso, ligou para a polícia inglesa e eles lhe explicaram seus antecedentes por roubo com armas, mas asseguraram que não lhe disseram muito mais. Em 2000, Cecília e King pararam de viver juntos, o casamento tinha fracassado. E Cecília chegou a dizer a uma amiga vizinha que suspeitava que Tony pudesse ser o responsável pela morte de Rocio. Sua amiga, naquele momento, pensou que ela estava exagerando. Quando em agosto de 2003 Sônia Caravantes desapareceu sem vida, Cecília sentiu um aperto no estômago. Ela não podia mais se enganar. Na noite em que a jovem Sônia desapareceu, Tony King foi vê-la com arranhões no rosto e sangue na roupa. A desculpa que seu ex-marido deu foi que ele teve um confronto na feira de Coim.
Cecília entrou em contato com Scotland Yard e eles disseram para ela contar tudo o que sabia para a polícia espanhola e foi isso que ela fez e Cecília forneceu outra informação crucial. King fumava cigarros Royal Crown, a mesma marca da bituca encontrada em uma das cenas do crime. Era exatamente o que eles precisavam. Em 16 de agosto de 2003, a polícia espanhola entrou na residência de King em Alguarín el Grande, em Málaga. Naquela época, King trabalhava como barman. As autoridades saíram de lá com Anthony Brawish, ou melhor dizendo, como ele se rebatizou, Tony King. O britânico de 38 anos era o dono do ácido desoxirribonucleico, que coincidia com o encontrado nos dois casos, o de Sônia e o de Rocio. Na quinta-feira, 18 de setembro de 2003, a Polícia Nacional o prendeu formalmente como suposto autor dos dois crimes. King desmoronou e confessou. Um dos agentes que participou do seu interrogatório contou que o acusado havia relatado que se sentia como o caçador e que as mulheres eram suas presas e havia esclarecido que o que buscava na realidade era abusar das vítimas para depois, com essa lembrança, se satisfazer. Você sabe a que me refiro, que ele só se satisfazia com a mão, caso você não tenha entendido. Os peritos psiquiátricos o definiram como um psicopata, mas deixaram claro que, apesar de sofrer de transtornos antissociais de personalidade, não se tratava de um doente mental porque mantinha sua capacidade de entender e agir de forma a poder responder pelos atos que lhe eram imputados. Uma das especialistas que o entrevistou em 6 ocasiões garantiu que era bastante provável que ele voltasse a cometer atos de características iguais e, quando foi libertado, frisou que o acusado não tinha empatia, não tinha sentimentos de culpa, não demonstrava arrependimento e era um perfeito manipulador em benefício próprio. Ele era o rei da perversão, como ficou conhecido. Mas quem era realmente este homem chamado Tony King e o que ele havia feito em seu próprio país? Anthony von Wischtal era o nome real de Tony King. Ele era reservado, quieto, não muito inteligente e estava muito preocupado com sua imagem. Ele estava obcecado com fisiculturismo desde muito jovem. A obsessão levou ao abuso de esteroides e o consumo excessivo a uma impotência sexual aguda. Enlouquecido por isso e porque seus relacionamentos íntimos fracassavam, seu caráter se ressentiu e se voltou para o alcoolismo e as substâncias ilícitas. Alcoolizado ou intoxicado, perdia sua timidez. Tornava-se arrogante e muito violento. Costumava passear pelos bares da moda, se gabando de ter dormido com menores de idade, de ter acabado com os abusadores de sua própria irmã e de cometer crimes que seus chefes mafiosos lhe encarregavam. Ele também se gabava de carregar em seu carro um facão e várias armas. A verdade era que sua frustração gerava uma necessidade incontrolável de se impor de maneira violenta. O homem era uma bomba mortal, em poucas palavras. Seus primeiros crimes foram cometidos em 85, quando tinha 19 anos. Embora trabalhasse em uma gráfica e tivesse uma namorada séria chamada Lynn Carey, ele tinha as segundas e quartas-feiras livres. Foi nesses dias da semana que ele realizou suas fantasias mais sombrias. Estrangulou 5 mulheres jovens por trás com um cordão até deixá-las inconscientes. Depois, quando estavam desmaiadas, ele as agredia, mas não abusava delas, provavelmente por causa de sua impotência que o impedia. Em seu próprio bairro londrino, começou-se a falar do estrangulador de Holloway. Ele foi descoberto, julgado e condenado a 10 anos de prisão. No entanto, após 5 anos, ele foi concedido liberdade condicional, mas não teve uma ideia melhor do que assaltar uma mulher à mão armada, o que o fez voltar para a prisão para cumprir sua sentença. Em sua juventude e em seu tempo fora da prisão, ele sempre viveu com sua mãe Linda e seu padrasto no norte da cidade de Londres. Sua família era apreciada no bairro. Sua casa tinha a porta da frente pintada de azul e possuía um pequeno jardim nos fundos. Pareciam uma família muito normal. Isso até que começaram suas travessuras e seus pais começaram a viver aterrorizados. Em 95, após cumprir sua pena, saiu da prisão e conseguiu com a justiça britânica que lhe permitissem mudar seu nome para Tony Alexander King.
Conheceu uma mulher, Cecília Matilde Pantoja, e foram morar juntos. Pouco tempo depois, nasceu sua filha Sabrina em 97 em Londres. Partiram para a Espanha. Eles se estabeleceram na Costa do Sol e durante alguns anos King se dedicou a vender apartamentos e a esses atos ilícitos. Depois veio o divórcio e Cecília reconstruiu sua vida com outro homem, finalmente King. Voltando ao que estávamos, o crime foi condenado em 2005 a 36 anos pelo crime de Sônia Caravantes. Depois lhe deram 7 anos por uma tentativa de abuso em Benalmádena em 2001 e 2 anos e meio extras pela agressão a Maria, uma vítima que denunciou o agressor antes do crime de Sônia Caravantes. Em 2006, ele foi condenado a mais 19 anos pelo caso de Rocio. Ele também foi condenado a pagar 300 mil euros de indenização à família Caravantes e sua ex-mulher Cecília testemunhou contra ele. Desde 2008, ele vive na prisão de Herrera de la Mancha, na Ciudad Real, devido à sua extrema periculosidade. Seu dia a dia consiste em passar 21 horas em uma cela individual de 4x4. Até 2033, ele não terá nenhuma permissão penitenciária para sair. Até então, ele teria 68 anos de idade. A única exceção a essa severa pena ocorreu em setembro de 2007, e foi por uma lamentável morte. Ele foi autorizado a comparecer ao funeral de sua própria filha, Sabrina King, de 10 anos. Ele, este cruel agressor que havia sufocado tantas mulheres como uma espécie de karma, mas ao mesmo tempo, sem que a filha tivesse culpa. Teve que enfrentar o drama de sua própria filha que morreu afogada na piscina do condomínio onde vivia com sua mãe e seu padrasto. Isso foi o mais perto que o estrangulador de Holloway já esteve da dor que causou às famílias de suas vítimas. Até hoje, Scotland Yard continua investigando o envolvimento de King no crime de mais 2 meninas no Reino Unido, porque se estima que ele possa ter cerca de 12 mortes nas costas. Aliás, Scotland Yard é a polícia do Reino Unido. Por outro lado, e antes de terminar este vídeo, Alicia Hornos, a mãe de Rocio, hoje tem 70 anos e vive cercada de fotos. Ela tem penduradas as fotografias de seus outros 2 filhos mais velhos, uma de seu neto de 4 anos e uma gigante de Rocio eternamente jovem. Nos últimos 2 anos, ela continuou acumulando tristezas. No Natal de 2019, o pai de Rocio, com quem ela sempre manteve uma grande amizade, faleceu de esclerose múltipla. Em 2020, ela teve que enfrentar seu próprio diagnóstico de câncer nos gânglios. Alicia continua insistindo, como desde o início, que sua ex-parceira Dolores Vasquez teve algo a ver com o assunto. Ela repete que Tony King não agiu sozinho. King, por sua vez, a bombardeou com cartas da prisão, enchendo sua cabeça para convencê-la de que ele não é o agressor. O conteúdo dessas cartas arrepiantes, pelos detalhes que contém, apesar de ter confessado na época, King diz que foi forçado a assumir a culpa. Ele omite que foi sua própria ex quem o mandou para a prisão e ataca as provas de ácido desoxirribonucleico porque diz que foram plantadas e aponta contra Dolores Vasquez. Essas declarações mostram que ele pelo menos admite ter estado no exato momento do crime. Em sua história, ele se coloca como espectador e adiciona detalhes escabrosos com punhaladas e poças de sangue. Por outro lado, Alicia Horne nos diz: "Continuo acreditando que Tony King é inocente e meu advogado Marcos Garcia Montes também acredita. Minha família diz para eu deixar o assunto de lado. Eles não querem saber de nada, não querem mexer em nada. Eu quero que o caso seja reaberto para que a verdade seja conhecida." Como te digo, essas são as palavras de Alicia. Mas enfim, agora em 2021, essa notícia voltará ao primeiro plano porque a Netflix vai lançar um documentário chamado O Caso Waninkoff, que, a propósito, Alicia recusou aparecer neste documentário da Netflix. Mas certamente, como essa produtora tem muito dinheiro, certamente vão contribuir com mais dados e detalhes para essa história. Detalhes que talvez neste momento não sabemos. Janeiro de 1993 é sem dúvida uma data que marcou a sociedade espanhola e o mundo inteiro.
pois 2 homens encontraram os corpos das adolescentes que haviam desaparecido em Alcácer 75 dias atrás. O que os corpos de Miriam, de Cirey Twampise contaram ao examiná-los nos aflige pela magnitude dos danos, e é ainda mais aterrorizante saber que, embora um dos atacantes esteja cumprindo uma pena muito longa, o outro criminoso continua foragido e procurado ao redor do mundo. Parece que a Terra o engoliu, mas mesmo assim este caso é um mistério e fique para ver qual é o mistério. Hoje vou te contar o caso das meninas de Alcácer. Naquele 27 de janeiro de 1993, os homens encontraram uma vala perto da sua colmeia, vala que não se lembravam de ter visto antes, mas intrigados com aquela descoberta, decidiram olhar para o interior. Qual foi a surpresa deles ao verem que no fundo desta vala se podia ver um braço saindo da terra e tinha um relógio de homem. Assustados, os sujeitos correram morro abaixo direto para a cidade para denunciar o acontecimento à Guarda Civil. O que inicialmente parecia ser o corpo de um homem, mudou assim que a equipe forense investigou a vala. Pois, após a denúncia, o juiz de Anzira, José Miguel Poit, ordenou o início das diligências no local, e então descobriu-se que ali não jazia o corpo de um homem, mas sim de 3 adolescentes enrolados em um tapete. Eles tinham as mãos amarradas, uns sobre os outros. 2 deles tinham a cabeça separada do resto do corpo. Embora já apresentassem avançado processo de decomposição e deterioração das roupas que possuíam, os legistas deduziram imediatamente que se tratava das 3 meninas desaparecidas da vila de Alcácer, as mesmas meninas que eram procuradas desesperadamente há já 2 meses e meio. Neste ponto havia muito a fazer, pois ao ser revelado isso, as especulações de qualquer outra natureza eram descartadas, pois agora se sabia com certeza que se tratava de um caso de homicídio. Mas como as meninas chegaram a este lugar? O que aconteceu? Era sexta-feira à tarde, mais especificamente no dia 13 de novembro de 1992. As amigas Maria Desiada Hernandes Fouche, mais conhecida como Desirê, de 14 anos, Miriam Garcia Iborra, também de 14 anos, e Antônia Gomes Rodrigues, de 15 anos, conhecida como Tony, saíram de casa em Alcácer para visitar a amiga Esther, para convidá-la a se juntar ao plano que tinham de ir dançar na discoteca Color, localizada no município de Picassent. Mas as meninas não contavam que Esther estava doente, e a 4ª amiga, por sorte, decidiu ficar em casa. Miriam ligou para a casa de seu pai Fernando para perguntar se ele poderia levá-las, mas ele havia chegado com febre do trabalho naquele dia e já estava descansando em sua cama. Disse que as meninas costumavam ir se divertir muito naquele lugar e sabiam muito bem que, por estar longe de suas casas, não conseguiriam chegar antes do fechamento a pé, então decidiram pedir carona na rua. As mulheres começaram a fazer o sinal para pedir carona ao sair da cidade. O casal Francisco Gervás e Marie Luz abordaram-nas e levaram-nas até a estação de serviço Marie Picazon, de onde as meninas voltaram a pedir carona, até que, segundo alguns testemunhos, entraram num Opel branco onde viajavam 2 jovens. Essas testemunhas seriam as últimas a ver as meninas vivas além de seus agressores, pois elas nunca chegaram à discoteca nem às suas casas. Horas mais tarde, os pais das vítimas, ao verem que elas não chegavam, foram à sua procura diretamente neste lugar. Mas a festa já tinha acabado e no local só permaneciam os funcionários que estavam a limpar. Os pais, assustados, perguntaram se eles tinham visto as meninas, ao que esses homens responderam que não tinham visto nenhuma das 3. Naquele momento, imagine, o pânico tomou conta daqueles pais e, sem pensar 2 vezes, eles se apressaram em fazer uma denúncia de desaparecimento. A busca por Miriam, Cirey e Tony começou assim que amanheceu, mas foi muito pouco resolutiva porque não foram encontrados vestígios de seu paradeiro.
Naquele momento também teria sido descartada a teoria de que aquelas jovens teriam fugido de casa, pois não tinham nenhum problema familiar e haviam saído com muito pouco dinheiro. A busca se estendeu até mesmo a outros países europeus como Portugal, França e Grã-Bretanha, porque havia a suspeita de que as meninas poderiam ter sido capturadas por uma organização criminosa de tráfico de pessoas e o risco de terem sido ilegalmente retiradas da Espanha era bastante latente. Como se sabe, nesse tipo de casos as pistas aumentavam, recebiam-se muitas chamadas de pessoas que acreditavam tê-las visto separadamente ou até mesmo juntas, mas nenhuma teria sido verdadeira. Assim, os dias se transformavam em noites e as esperanças de encontrá-las vivas se dissipavam rapidamente até que, após 75 dias de busca sem resposta, na manhã de 27 de janeiro, os apicultores de Taos descobriram o que os pais afetados mais temiam: encontrar suas pequenas meninas sem vida. No meio das diligências dos corpos encontrados naquela cova, naquela mesma tarde, um guarda civil encontrou uma pista que se tornaria, digamos, chave para o caso, pois era uma receita médica e nela o nome de Henrique Anglès, que relacionava diretamente como suspeito um criminoso com o mesmo sobrenome. Tratava-se do irmão do paciente inscrito, Antônio Anglès, de 27 anos, bem conhecido por ter antecedentes por roubo e tráfico de substâncias ilegais. Assim que o nome de Antônio foi relacionado, a Guarda Civil dirigiu-se à sua residência, mas ao ver a polícia chegar, este sujeito saiu em desespero, conseguindo escapar pela janela. Dentro da casa ficaram sua mãe, Neuza Martins, seu irmão Henrique, que perceberam que sofria de uma deficiência mental, sua irmã Kelly e o namorado dela. Minutos mais tarde, chegaram à casa seus outros dois irmãos, Maurício e Ricardo, estes últimos acompanhados do amigo e cúmplice no crime de Antônio. Era Miguel Ricard, também conhecido como El Rubio, de apenas 23 anos, que também tinha um grande histórico criminal. A Guarda Civil levou todos para a estação como testemunhas, exceto a mãe. Também emitiram um mandado de prisão para Antônio. Cada um foi interrogado, no entanto, tinham álibis muito sólidos e seriam libertados, mas Miguel Ricard não. Ele não tinha um álibi, além disso, se contradizia em cada declaração que dava. O loiro acabou confessando pouco antes da meia-noite. Ele disse que Antônio e ele estavam no carro que pegou as meninas no segundo posto de gasolina e que as haviam sequestrado, que Antônio havia abusado delas e tirado suas vidas, e que ele apenas, supostamente, o havia ajudado. De acordo com as declarações de Ricard, tudo aconteceu dessa maneira. Na noite de 13 de novembro, eles estavam no carro quando as meninas pediram carona. Elas entraram no veículo, mas Antônio não as levou para a discoteca como elas haviam solicitado. Em vez disso, foram para um prédio abandonado, localizado a cerca de 20 quilômetros, isso no barranco de La Romana. Ao chegar, eles as obrigaram a entrar neste lugar e, no interior, as amarraram a um poste de madeira para depois abusar delas. Ricard disse que só abusou de Siri e que sua função como cúmplice era segurar as meninas pelas pernas para que elas não pudessem resistir. Ele relatou aos interrogadores que, depois de abusar delas, as amarraram novamente e as deixaram sozinhas no prédio enquanto iam a um bar em Caradal, outra vila vizinha, onde compraram alguns sanduíches porque a atividade, por assim dizer, tinha lhes dado fome. Horas mais tarde, de volta ao prédio, ele também disse que Antônio pegou as 3 meninas novamente e depois disso ficou muito exausto para depois adormecer. Ele relatou mais tarde que os gritos e choros das 3 meninas haviam acordado Antônio muito irritado. Ele gritou para elas se calarem, mas elas, desesperadas, não o fizeram e Antônio pegou um pau e, enfurecido, começou a bater sem controle. Depois, cheio de raiva, saiu e cavou um poço a cerca de 700 metros do prédio. Ele voltou para as 3 meninas e as tirou à força de pistola. As meninas viraram as costas e ele as surpreendeu com um tiro na cabeça. Ricard declarou ter ajudado seu amigo a envolvê-las em um tapete e as cobriu com terra depois de tê-las jogado. No entanto, meses depois, Miguel, ou o Jean Coaquateiro, retrataria suas 3 declarações, dizendo que foram obtidas sob tortura
mas os relatórios médicos após o interrogatório deixavam claro que ele não tinha nenhuma ferida. Além disso, até então seu Opel branco havia sido reconhecido por testemunhas como o carro em que as 3 meninas de Siri, Toanpi e Miriam haviam entrado. Por outro lado, a polícia estava procurando pelo aparente único assassino das 3 garotas. Mas além das declarações de Ricard, os próprios corpos das 3 pequenas nos contariam sua própria história, e aí vai. Após encontrar os corpos, a primeira autópsia foi realizada imediatamente em 28 de janeiro e foi conduzida por 6 médicos legistas oficiais. Esta análise foi liderada pelo professor Fernando Verdu Pascoal e o relatório resultante foi enviado ao tribunal 3 meses depois. A segunda autópsia foi realizada a pedido das famílias das vítimas. Esta foi feita pelo perito Luiz Frontella. Além disso, estiveram presentes como observadores a equipe forense valenciana e 2 guardas civis que tiraram fotos do processo. Esta análise foi mais minuciosa do que a primeira. O perito, depois de encontrar nas roupas das meninas um total de 15 cabelos, realizou um estudo de ácido desoxirribonucleico neles, dos quais 12 não correspondiam ao ácido desoxirribonucleico de Ricard nem ao de Antônio. Os 3 restantes estavam danificados e não puderam ser analisados, além de encontrar um grisalho que não pertencia a nenhum dos suspeitos. Frontella descobriu sequências de ácido desoxirribonucleico pertencentes a entre 5 e 7 pessoas diferentes nos cabelos encontrados, mas não pôde determinar o número exato de pessoas que participaram nos crimes. Frontella apontava para a participação de pelo menos 2 indivíduos, sendo mais provável a participação de 3 ou mais. Mas, por outro lado, também foram analisadas as larvas encontradas nos corpos por meio de fotos e vídeos tirados durante a primeira autópsia, ao que o perito apontou que o tamanho dos insetos não correspondia ao estado de decomposição dos cadáveres, complementando que muito provavelmente as jovens haviam sido enterradas em 2 partes diferentes. Além disso, ele acrescentou que a falta de hematomas ou lacerações sugeriam que as meninas haviam sofrido alguma hemorragia mortal ou até mesmo haviam sido submersas em água. Mas como não houve contato direto com tais insetos, não puderam comprovar nada disso. Neste ponto, o que realmente acontecia parecia muito diferente das declarações esclarecedoras, pois as provas físicas argumentavam outro cenário, o que tornava este caso um total mistério. Por outro lado, o acompanhamento das notícias sobre este triplo feminicídio naquela vila espanhola era constante, e isso, de certa forma, facilitou que Fernando Garcia, o pai de Miriam, levantasse a voz em cadeia nacional. O homem denunciou aos meios de comunicação que os suspeitos oficiais Antônio Anglés e Miguel Ricard eram apenas iscas de uma organização de conspiração. Garcia declarou estar certo de que Ricard, ou o loiro, era apenas o bode expiatório, por assim dizer, encarregado de esconder os corpos das meninas e que os assassinatos foram realizados em outro lugar após torturar pequenas diante de uma câmera de vídeo para a produção de um filme snuff. Como te digo, para Fernando, para o pai, o crime havia sido obra de uma gangue composta por empresários e políticos doentes que pagavam fortunas para participar em filmes deles acabando com mulheres sequestradas para satisfazer seus instintos mais escuros e que as investigações policiais haviam apontado apenas para Ricard e Inglés para encobrir pessoas muito poderosas. Além disso, sua teoria era que Antônio Inglés desapareceu sem deixar rastros porque havia sido eliminado para não deixar pontas soltas em relação às fitas. No entanto, o pai de Miriam nunca conseguiu provar com evidências contundentes o que tanto alegava e a justiça não considerou tal suspeita. Já em 5 de setembro de 1997, o Tribunal Provincial de Valência condenou Ricard a uma pena de 170 anos de prisão sob as acusações de 3 crimes de assassinato, 3 crimes de sequestro e 4 crimes contínuos de estupro. Por outro lado, foi dito que em 27 de janeiro de 1993, após fugir dos policiais quando sua relação com as vítimas foi descoberta, Antônio foi visto na estação ao norte de Valência.
Testemunhas informaram aos detetives que o homem foi visto em um salão de beleza, onde pintou e cortou o cabelo para mudar sua aparência. Também o médico que havia prescrito a receita encontrada na cova que te contei inicialmente reconheceu Antônio ao mostrar-lhe uma fotografia. Ele disse que foi ao consultório se passando por Henrique, seu irmão, para que lhe prescrevesse um medicamento psicotrópico. Da mesma forma, no ano de 93, Antônio foi rastreado na localidade de Minglanilla, em Cuenca. Lá ele escapou da Guarda Civil e um mês depois quase foi capturado pela Interpol. Ele havia sido localizado na casa de um homem intoxicado, mas conseguiu escapar novamente, roubando sua documentação e dinheiro em espécie. Depois conseguiu se infiltrar no navio City of Plymouth. Sua rota ia do porto de Lisboa para a Irlanda, mas ele foi descoberto e trancado em uma cabine. A tripulação naquele momento não sabia que ele era um dos criminosos mais procurados da Europa. Dizem que ele teve 2 cúmplices que o ajudaram a escapar da cabine e que conseguiu sair perto das costas irlandesas e acabou se jogando ao mar. No dia seguinte, encontraram um colete salva-vidas flutuando na água. Depois, no ano de 2006, encontraram restos de um corpo não identificado na ilha de Lambay, localizada na costa norte de Dublin, a capital irlandesa. Irlandesa, mas a reconstrução do crânio apontou uma grande semelhança com o inglês. No entanto, os testes de ácido desoxirribonucleico revelaram que se tratava de outra pessoa. Hoje em dia não se sabe se o assassino foragido ainda está vivo, mas espera-se que um dia a verdade seja revelada. Muitos comentam que ele poderia estar com uma identidade falsa no Brasil, mas isso são apenas especulações. Enquanto isso, Antônio Anglés continua sendo procurado pela Interpol porque a justiça o espera e porque nunca esqueceremos o nome de Miriam de Cirey Tony. Vou deixar aqui embaixo o link da Netflix para você ir e procurar. Obrigado.